E aí pessoal, eu sou o Matheus e hoje a gente vai falar sobre volumes de prismas. Nos vídeos anteriores, nós falamos sobre o que é volume, a diferença entre volume e capacidade, unidades de volume e depois sobre o que é um prisma e como identificar um prisma. O vídeo de hoje vai estabelecer uma conexão entre esses conteúdos, pois trataremos do cálculo de volumes de prismas retos e oblíquos. Para começar o vídeo, vamos introduzir algumas perguntas. Considere um prisma reto com base quadrada, onde L é o lado do quadrado da base e H é a altura do prisma. O que acontece com o volume desse prisma se a gente duplicar o lado do quadrado? E se a gente duplicar a sua altura? E por fim, se a gente inclinar a aresta lateral, gerando um prisma oblíquo, mas mantendo a mesma altura? O que acontece com o volume? Então, para responder esses problemas, vamos verificar aqui. Caso a gente tenha um prisma com base quadrada, ele ocupa um volume, um determinado volume no espaço. Caso a gente duplique esse prisma para o lado, né, a gente faça uma cópia dele aqui para o lado, eu vou ter dois prismas com o mesmo volume, né? Eu vou ter duas vezes o volume original. Beleza, mas o que aconteceu quando eu botei um prisma do lado do outro? Eu gerei um novo prisma com uma área da base duas vezes do prisma original, correto? Então, se eu duplico a área da base, eu duplico o volume. E o mesmo pode ser feito caso eu triplique. Olha só, vou botar três prismas um do lado do outro. Tenho aqui três prismas, tenho três vezes o volume, e se eu verificar aqui, ó, eu vou ter uma área da base três vezes maior. Isso significa o quê? Que o volume do meu prisma é diretamente proporcional à área da base. Agora eu vou fazer a mesma coisa, mas ao invés de colocar um prisma do lado do outro, eu vou colocar um em cima do outro. Então, digamos que a gente tem esse prisma aqui, que ocupa um determinado espaço, tem um certo volume. Vamos colocar um prisma em cima do outro. O que eu vou ter aqui? Eu vou ter dois prismas, portanto, duas vezes o volume originalmente ocupado. Mas o que eu tenho agora? Eu tenho, na verdade, um novo prisma com uma altura duas vezes a altura original, que vai ser toda essa altura aqui. E o mesmo se eu triplicasse, quadruplicasse e assim por diante a altura. Eu sempre teria um volume diretamente proporcional a essa altura. Com essa modelagem geométrica, a gente pôde concluir que o volume de um prisma é diretamente proporcional à sua área da base e à sua altura. Portanto, a fórmula para o cálculo do volume de um prisma é bastante simples. Basta multiplicar a área da base pela altura. E essa fórmula também é válida no caso de prismas oblíquos. É a mesma fórmula. A única coisa que a gente tem que cuidar é que no caso de prismas oblíquos, a aresta lateral, que está inclinada, vai acabar sendo maior do que a altura, porque a altura é sempre a distância perpendicular entre as bases, e é justamente a altura que aparece na fórmula. A validade dessa fórmula para o caso de prismas oblíquos pode ser demonstrada a partir do princípio de Cavalieri. Esse princípio é bastante geral, mas no contexto de prismas ele é muito simples, como eu vou mostrar aqui com folhas de papel. Então, considerem aqui esse bloquinho de folhas de papel. A gente pode considerar ele como um prisma, né? Porque esse quadrado é a base, que se repete lá embaixo, e aqui a gente teria a altura, beleza? Então, se a gente deixar as folhas dessa forma, a gente vai ter um prisma reto. Agora, eu posso fazer o seguinte, ó. Eu posso deslizar essas folhas para o lado, dessa forma. De acordo? O que eu fiz? Eu mudei o volume desse prisma? Não, né? Eu não mudei, porque as folhas que estavam originalmente continuam aqui, então é o mesmo volume. Mas a configuração é diferente, a aresta lateral agora está inclinada, ela é maior que a altura, mas a altura continua a mesma, tá? Então o volume é o mesmo. Então, para calcular o volume de um prisma reto ou oblíquo, o que importa é simplesmente a área da base e a altura, tá? Não importa se a aresta lateral está inclinada ou não, a gente vai ter que sempre ter informação da altura.
Tá? E a altura vai ser, então, essa distância perpendicular aqui. Então, o princípio de Cavalieri aplicado a prismas seria assim. Voltando aos problemas iniciais do vídeo, considerando aí um prisma reto com base quadrada, a gente consegue verificar agora que se a gente duplicar o lado do quadrado, o volume vai ficar 4 vezes maior. Por quê? Porque para duplicar o lado do quadrado, a gente tem que quadruplicar a área desse quadrado. Então, a gente vai acabar tendo um volume 4 vezes maior, já que o volume é diretamente proporcional à área da base. Algebricamente, a gente pode escrever isso da seguinte forma. O volume de um prisma original com lado L na base vai ser igual a lado ao quadrado vezes h, porque a área da base de um quadrado é igual a L ao quadrado. Já o volume de um prisma com lado 2L vai ser igual a 2L entre parênteses ao quadrado vezes a altura. Quando a gente tem termos multiplicados e elevados todos eles ao quadrado, eu vou ter que elevar um a um ao quadrado. Portanto, a gente vai ter aqui 2L entre parênteses ao quadrado igual a 4 vezes L ao quadrado. Mas L ao quadrado vezes H é o volume do prisma com lado L. Portanto, a gente conclui que o volume desse prisma com lado 2L vai ser igual a 4 vezes o volume do prisma com lado L. Essa é uma forma bem mais difícil, bem mais complicada de escrever a mesma coisa, mas serve como treinamento algébrico. E se a gente duplicar a altura desse prisma, o que acontece? Bom, nesse caso o volume vai duplicar, né? Porque o volume é diretamente proporcional à altura. E se a gente inclinar a aresta lateral do prisma, gerando um prisma oblíquo, mas com a mesma altura? Bom, a gente viu, né, que pelo princípio de Cavalieri, o volume não vai se alterar. Então vamos resolver esse exercício, que é um exercício simples de fixação, apenas para verificar como que a gente utiliza essa fórmula área da base vezes a altura. Esse prisma que a gente tem aqui é um prisma um pouco diferente, com uma base trapezoidal, tá? Um trapézio. Então essa base que a gente tem aqui é um trapézio e essa mesma base tem lá embaixo, né? Ó. Então a mesma base que eu tenho lá em cima, eu tenho lá embaixo. E aqui eu tenho minha altura, que como é um prisma reto, vai ser a própria aresta lateral. Então a primeira coisa é calcular a área dessa base. No caso aqui a gente tem um trapézio. A área de um trapézio é igual a base maior mais base menor dividido por 2 vezes a altura do trapézio. Essa fórmula foi vista no vídeo anterior de quadriláteros. Como é que a gente calcula com esses dados? Basta substituir na fórmula, né? A gente tem que a área do trapézio vai ser base maior mais base menor, ou seja, 5 mais 3 sobre 2, vezes a altura do trapézio, que aqui é 2. Tá? No caso aqui eu já posso simplificar o 2 com 2, fica 5 mais 3, que é igual a 8. Como as medidas estão em centímetros, a área vai estar em centímetros quadrados. Beleza? Ok. Então agora que a gente tem a área e a gente tem a altura, que também é 8, basta calcular o volume, né? Então, meu volume vai ser a área da base, que é 8 centímetros quadrados, vezes minha altura do prisma, que é igual a 8 centímetros. Então, o volume aqui no caso vai ser 8 vezes 8, que dá 64, e portanto, o volume do prisma é 64 centímetros cúbicos.